no final do culto, já reserve a sua camiseta para a gente fazer o pedido, ok? Bom, vamos lá então para a palavra, né? Falamos tanto sobre coração, esse quadro foi pintado então na noite de sábado, né? Enquanto nós estávamos aqui, adoração e louvor, o Charles fez esse quadro, que vai ficar como um memorial para a gente, né? Olhe para aquele quadro e veja se o teu coração está semelhante àquilo. E também essa escultura aqui, né? Enfim, do coração incendiado, que também vai ficar para a gente como memorial, né? Para nos lembrar continuamente dessa nossa busca. Eu queria mais uma vez orar. E quando a gente ouve a palavra de Deus, tenha certeza de algumas coisas. A primeira delas, Deus quer falar contigo essa manhã, amém? Amém. Ok, parta desse pressuposto. Não pensa assim, talvez Deus fale, vamos ver se Deus vai falar. Ele quer falar. A Bíblia fala, Jesus fala que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, né? Então, se você é ovelha de Jesus, você vai ouvir a voz do seu pastor nessa manhã, né? Do seu pastor Jesus. Em segundo lugar, eu quero dizer para você que existem muitas barreiras e muitos filtros para você não ouvir essa voz, ok? Isso existe. Existem muitos ruídos, né? O mundo é cheio de ruídos. Existem muitas vozes que competem com as vozes de Deus no nosso coração. Quem aqui já identificou isso? Né? Muita voz, muito ruído, é a voz do mundo, é a voz da tua própria alma agitada, é a voz do diabo, é a voz de tanta coisa que procura nos enganar e impedir a gente de ouvir com clareza a voz do Espírito de Deus. Então repreenda essas vozes no teu coração e fala: Senhor, os meus ouvidos só estão dispostos agora a ouvir a sua voz e a sua vontade. E em terceiro lugar, eu quero te falar o seguinte: cuidado com dispersões quando você está ouvindo a palavra. Nessa hora vem sono, você começa a pensar, né, no almoço, puxa vida, hoje à tarde vou ter que ir no shopping porque tem um aniversário e tal, né? E daí você já abduziu, você já saiu desse lugar, né? Você perde de receber a bênção e a palavra de Deus. Então, esteja aqui, né? De corpo, de alma e de espírito, ok? Vamos orar então mais uma vez. Feche teu coração e coloque esses motivos diante do Senhor. Pai, nós abrimos o nosso coração para o Senhor agora, Pai. Deus, obrigado porque por meio de Jesus Cristo e do Teu Espírito que habita em nós, nós temos uma conexão direta. É uma conexão poderosa, Senhor. É muito mais do que 5G. É uma coisa, Deus, que nos faz, Deus, ouvir, discernir e receber, fazer download do céu, de tantas promessas, de tantas bênçãos, de tantas palavras, de tanto ensinamento que o Senhor quer nos dar, Pai. Que o nosso coração esteja aberto, os nossos ouvidos estejam atentos. Repreende as vozes, Deus, que nos confundem. Existem muitas vozes para nos confundir. Existem muitas vozes que se sobressaem à voz do Senhor. Deus, nos dá aquele espírito atento para ouvir a Tua voz, mesmo que seja num sussurro, Senhor. Deus, e abra o nosso coração, nos faz estarmos completamente aqui, Senhor. Nos faz inteiros nesse lugar, nessa manhã, Deus, para recebermos esta palavra de vida em nome de Jesus. Amém. Nós vamos continuar falando sobre coração. Nesse tempo de preparo da conferência, muitos textos da Bíblia vieram à minha mente, né? E eu tive que perguntar para Deus, sobre o que o Senhor quer que eu pregue, né? Lá na conferência no domingo passado, mas agora então algumas coisas que eu fui refletindo nesse tempo, eu quero compartilhar para vocês. E esta mensagem de hoje, ela começa hoje e termina domingo que vem, tá? Então não falte domingo que vem, senão você vai perder a segunda parte da série. E eu fiz uma pergunta aqui, e a pergunta é: como está o seu coração? Essa é uma pergunta muito vaga, não é verdade? Meu coração está bem. Mas que coração? A respeito de qual coração que eu estou perguntando a você, né? Do teu coração enquanto órgão que faz parte do aparelho circulatório, que bomba o sangue para todo o seu corpo, né? Ou será que é aquele coração, né, que é o centro da vida, que é o lugar das decisões, que é em torno do qual, né, a tua vida orbita?
Quando eu pergunto como está teu coração, se eu falo no sentido físico, né? Eu pergunto como é que está a tua pressão arterial, né? O teu coração, ele tem arritmia ou não tem, ou ele tem taquicardia com frequência, né? Se eu pergunto do teu coração no sentido almático, né? Ou do teu relacionamento com Deus, eu pergunto: o teu coração está pulsando, o teu coração tem vida, o teu coração tem sangue de Deus fluindo por ele? Então, eu queria que você refletisse sobre essa pergunta, e o texto que eu quero ler como base, né, eu vou ler vários textos essa manhã, mas o texto como base é aquele texto de Provérbios capítulo 4, verso 23, conhecido de todos nós e talvez memorizados já por alguns. E esse texto, vamos ver se aparece na tela aí, senão já pego isso. Vamos ler juntos aqui, com força, tá? Empenha a sua força na voz aí, vamos lá? Acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Segura aqui um pouquinho, Wilson, tá? Uma outra tradução diz: sobre todas as coisas que você deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Mas aqui ele usa essa expressão: dirige o rumo de sua vida. O teu coração dirige o rumo da sua vida. Portanto, o conselho de sabedoria deste sábio é: acima de todas as coisas. Será que a gente guarda o nosso coração acima de todas as coisas? Será que nós temos atentado em como esse coração, ele é uma fonte que precisa ser cuidada, que precisa ser preservada? E desta fonte, muitas vezes, se esta fonte é boa, ela vai me dirigir e ela vai fluir coisas boas para a minha vida. Mas se a fonte do meu coração for uma fonte contaminada, ela vai dirigir a minha vida por caminhos que eu não gostaria de trilhar. Então aqui está a primeira atenção nossa. Será que nós temos cuidado do nosso coração acima de todas as coisas? Porque ele dirige a nossa vida. Então reflita um pouquinho sobre isso. No coração na conferência nós falamos sobre um coração incendiado. Mas pensando em muitos textos na Bíblia que falam sobre coração, e isso me trouxe uma curiosidade grande, acho que vai ser uma tarefa grande de casa, mas eu acho que eu vou fazer, observar todos os textos na Bíblia onde aparece a palavra coração. Você acha que tem pouco, mais ou menos, ou muito? Deve ter muito, né? Começar a observar todos os textos na Bíblia que falam sobre coração. Certamente cada um desses textos vai ter um ensinamento, se a gente quer guardar acima de todas as coisas o nosso coração. E a Bíblia, ela fala, e o próprio Jesus fala muito sobre a condição do coração do homem. Tem um texto também muito conhecido de todos nós, capítulo 16 de 1 Samuel, verso 7. O contexto desse capítulo é que Samuel é levado por Deus à casa de Jessé, né? Jessé tinha 7 filhos, e os filhos foram passando todos na frente dele, porque Deus falou: olha, eu vou ungir um dos filhos de Jessé como rei de Israel. Daí passa o primeiro, passa o segundo, passa o terceiro, passa o quarto, passa o quinto, né? Até que acabaram os filhos. E daí Samuel disse: será que eu perdi? Vamos voltar de novo, né? E daí ele pergunta para Jessé: não tem mais nenhum filho? Ele disse: tem um lá no campo, um moleque lá que está cuidando das ovelhas, chama ele também. Chamaram. E daí quando chegou aquele menino, que parece que não era muito amado e muito bem quisto dos seus irmãos, né? E veja que essa história se repete, né? Lembra a história de José? José com seus 11 irmãozinhos, né? E de repente ele, o improvável, começa a sofrer toda a indignação dos seus irmãos. Aqui Davi, mesma coisa. E daí chega Davi ali, se apresenta, e então Deus fala com Samuel a respeito que Davi era
aquele que deveria ser ungido rei. Mas olha o que Deus fala antes para Samuel, lá no verso 7. O Senhor, porém, disse a Samuel: não o julgue pela aparência, nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. Próximo. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o quê? Para o coração. E numa outra tradução, o texto vai dizer: porque Deus não vê a aparência, mas Deus vê o coração. Você consegue enxergar o coração das pessoas? É difícil, né? Talvez por algumas atitudes você possa conseguir, mas essa é uma tarefa muito, né, o diagnóstico de como está o coração é uma coisa muito íntima, muito pessoal. Você precisa fazer os exames, né? Precisa se submeter a um eletrocardiograma espiritual para você saber como está o seu coração. Mas aqui nesse texto vai dizer que Deus não olha a aparência do homem. Agora pensando, isso aqui é um princípio espiritual, gente. Isso aqui é uma verdade espiritual que você precisa guardar para a sua vida. Deus não se impressiona com aquilo que te impressiona. Deus se impressiona com aquilo que está dentro do teu coração e que ninguém mais consegue enxergar. A visão de Apocalipse capítulo 1 diz que os olhos daquele filho do homem que estava no meio dos 7 candeeiros de ouro, que era o próprio Jesus Cristo glorificado, ele tinha olhos que eram chamas como de fogo, e que conseguiam penetrar nos lugares mais escondidos do coração do homem. É ele quem vê mente e coração. Agora, como que é a nossa sociedade hoje? Com o que nós nos importamos? Com o coração ou com a aparência? Vamos lá, respondam. Aparência. Nós somos da aparência, do visual, do belo ou do feio. Nós somos de nos impressionarmos com a aparência. A prova disso é só você ir na rede social. Alguém posta coisa feia na rede social? Geralmente não, né? Por quê? Porque quer, né? Aparentar. E aparência é uma coisa fake, gente. A aparência, ela desmorona. Ninguém consegue sustentar a aparência. Você pode em algum momento estar belo, bem arrumado, com uma boa roupa, perfumado, as mulheres de maquiagem, né? Mas aquilo não é a sua vida. Você não acorda assim às 6 horas da manhã para ir trabalhar, não é verdade? Uma vez eu vi um depoimento, essas coisas fúteis da vida, né? Eu vi um depoimento de uma mulher que estava falando, e falando com muito orgulho, que o marido dela nunca tinha visto ela sem maquiagem. Oi? Essa mulher é uma... demais, né? Uma super mulher. Por que isso, gente? Porque nós nos apegamos à aparência. Até mesmo na aparência das coisas religiosas nós nos apegamos. E Jesus começa a confrontar de uma forma muito severa os religiosos da época, dizendo: tudo isso aqui é uma aparência, é uma encenação. Vocês me adoram com os lábios, mas o coração de vocês está longe. Então existe um princípio espiritual: pare de se preocupar com a tua aparência, com aquilo que você mostra para os outros, e comece a se preocupar a mostrar o seu coração, e para Deus, porque é isso que importa. Deus vê o coração. E dentro da Bíblia a gente vê que existem muitas condições de coração diferentes. Na conferência nós falamos de um coração incendiado. Esta é uma condição do coração. Estar incendiado, estar inflamado.
Estar apaixonado. Quando a gente pensa em fogo, a gente pensa em calor, a gente pensa em intensidade. Prova disso é que geralmente fogo, a cor vermelha e o coração estão associados ao quê? Ao amor, à paixão. O vermelho fala disso. Então esta é uma condição do nosso coração. Mas para que este coração esteja incendiado, nós precisamos trabalhar para que isso aconteça e permaneça. Ontem nós tivemos o encerramento aqui da nossa escola de intercessão, e eu comentei, gente, saí com o coração incendiado da conferência, mas na segunda-feira já tinha alguém com extintor lá querendo... Alguém, né? Entenderam? As batalhas, os enfrentamentos da vida. Sabe aquela coisa de jogar um baldinho de água no teu foguinho, né? O coração está lá intenso e de repente vem alguém lá e... Esta é a condição de coração. E se eu quero ter um coração incendiado, eu preciso permanecer nesta busca e guardar meu coração para que ninguém apague esse fogo. Ninguém apague esse fogo que está dentro dele. Mas eu quero hoje falar sobre 3 tipos de coração que a Bíblia menciona também. E semana que vem eu vou falar de mais 3. E aqui eu vou te dar uma possibilidade de você fazer um diagnóstico de como está o seu. Ok? O primeiro tipo de coração que a Bíblia fala é um tipo difícil, mas que aparece muito na Bíblia. Que é o coração endurecido. Coração de pedra. Isso é possível. E por que a Bíblia fala de coração endurecido? A Bíblia fala de coração endurecido porque é um coração insensível. Quando a gente fala de coração, né? Quando você fala de coração, você pensa, o coração é um músculo, né? Então ele é maleável, ele não é enrijecido. Quando a gente fala das coisas do coração, quando você fala dos sentimentos, como por exemplo o amor, isso aqui não tem a ver com dureza. Mas a Bíblia fala sobre coração endurecido, a Bíblia fala sobre a insensibilidade do coração. A Bíblia fala de dureza de coração e Jesus diz aos seus discípulos: o coração de vocês é duro. E lá em Ezequiel fala de um coração de pedra. Tem alguma coisa mais dura do que a pedra? O que você precisa para quebrar uma pedra? Uma dinamite. Tem que ser um poder enorme, porque a pedra é coração endurecido. Eu quero ler um texto de Ezequiel capítulo 11, do verso 19 e verso 20. Olha o que diz aqui, Ezequiel profetizando para o povo lá na Babilônia. Palavra de Deus aqui para o povo: eu lhes darei um só coração. Isso é uma promessa. E colocarei dentro deles um novo espírito. Removerei seu coração de pedra. Repita isso comigo. Removerei seu coração de pedra e lhes darei coração de carne. Para que? Existe uma finalidade aqui. Existe um propósito. Para que obedeçam aos meus decretos e estatutos. Então eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então isso foi profetizado por Ezequiel, quando a nação de Israel estava vivendo o tempo mais difícil, de maior obstinação. Sabe o que Deus fala para Ezequiel? Esta nação é uma casa rebelde, coração duro, fronte obstinada. Sabe o que Deus vai falar por boca de Ezequiel? O meu povo que me conhece e já experimentou do meu poder e já viu tantos milagres, ele está desobediente com o coração endurecido mais do que as outras nações que não me conhecem. A nação de Israel estava com um coração como de pedra.
E o que a gente entende por esse versículo aqui? Quando ele fala da finalidade de Deus trocar o coração de pedra e colocar um coração de carne, ele diz lá, para que me obedeçam. Então, coração endurecido tem a ver com desobediência. Um coração endurecido é aquele coração que desobedece. E muitas vezes na nossa aparência, nós fazemos cara de santo. Sabe aquela história daquela criança, né? Que a mãe estava repreendendo ele, dizendo que ele precisava sentar, porque ele precisava ficar naquele canto para pensar na desobediência dele. E aquela criança resistindo à ordem da mãe, e não querendo sentar, e a mãe falando, você vai sentar. E daí no momento que ela senta, ela diz para si mesma, eu estou sentado, mas no meu coração eu estou em pé. Esse é o coração endurecido, um coração obstinado. Um coração como esse é um coração que só tem uma solução para ele. Sabe qual é a solução para esse coração endurecido? Um transplante. Não tem como fazer amolecer um coração duro, um coração cheio de orgulho, cheio de pecado. Esse coração endurecido, ele não se quebranta. E só existe uma solução para lidar com esse coração, um transplante. E é esse transplante que Ezequiel falou lá, e no capítulo 36, o verso 26, Ezequiel vai repetir de novo isso, para aquele povo de Israel, a respeito dessa nova aliança. E de novo, Deus falando com o povo, eu lhes darei um novo coração, e colocarei em vocês um novo espírito, removerei seu coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Esse transplante só pode ser feito por Jesus. Ou seja, baseado nesse diagnóstico, todos nós aqui já tivemos um coração endurecido para Deus. Sim ou não? Um coração de pedra. Um coração de desobediência. A raiz desse coração é o pecado. É a transgressão. É a incredulidade. Coração endurecido tem a ver com a incredulidade. Com a falta de confiança. Porque eu desobedeço, por quê? Porque eu não confio. A minha desobediência está associada com confiança. Mas Deus deu essa promessa maravilhosa. E esse transplante do nosso coração é o novo nascimento. Então esse coração endurecido não tem solução para ele se não nascer de novo. Se não passar por entrar na fila do transplante, e é um transplante rápido, a fila não é longa. Basta você confessar Jesus como Senhor da sua vida, reconhecer a dureza do seu coração, arrepender-se do seu pecado. Porque coração endurecido não tem a ver com arrependimento, certo? Um coração endurecido não se arrepende. Um coração endurecido não reconhece o seu erro. Então essa é a primeira condição. Eu não estou falando de religião, tá? Estou falando de vida com Deus. Jesus disse para os discípulos que o coração deles estava endurecido. Coração endurecido é um coração que precisa urgentemente passar por esse transplante. Agora, a segunda condição do coração, que a gente vê na Bíblia também, é um coração enganador. Certo? Um coração enganador. Olha o que diz lá em Jeremias 17:9, também todo mundo conhece esse texto, né? Que fala sobre o coração enganoso que o homem tem. O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa. Está aqui um outro princípio que você precisa gravar na sua vida. O primeiro é que Deus não vê aparência, mas Ele está importando com o teu coração. Ele não se impressiona com as tuas performances. Ele olha lá para dentro do seu coração. Ele te desnuda. Aqui existe um outro princípio. O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa. E é extremamente perverso. Numa outra tradução diz extremamente corrupto.
A gente é tão avesso à corrupção, na verdade? A gente não repugna a corrupção, né? Quando a gente olha a corrupção dentro da nossa política, ou a corrupção em qualquer esferas, né, da sociedade. Mas aqui está dizendo que o coração humano é corrupto. O coração humano, ele é enganoso. Alguém aqui já foi enganado pelo seu coração? Vamos lá, momento de confissão. Ah, ninguém? Ninguém foi? Ah, bom, graças a Deus. Me sinto menos pecador, né? Quem nunca foi enganado pelo seu coração? Às vezes em decisões importantes da vida. Mas o que diz lá Provérbios? Cuida do teu coração, porque ele dirige o rumo da sua vida. Então cuidado com o teu coração enganoso, porque a Bíblia está me afirmando isso. Ok? Mas agora olha, por que Deus fala aqui para Jeremias do coração enganoso? A gente vai voltar alguns versículos nesse capítulo. E eu quero ler agora o verso 5 e o verso 6. Assim diz o Senhor. Ó, isso aqui Deus está falando antes de falar do coração enganoso. Assim diz o Senhor: maldito é quem confia nas pessoas, que se apoia na força humana e afasta seu coração do Senhor. É como um arbusto solitário no deserto, não tem esperança alguma, habitará em lugares desolados e estéreis, numa terra salgada onde ninguém vive. Depois lá na frente Deus vai falar do coração enganoso. Então, baseado nisso que Deus vai falando e vai construindo esse conceito, o coração se deixa enganar quando a gente confia no próprio homem, quando a gente confia nas pessoas, quando a gente confia em nós mesmos e não confiamos em Deus. Então, o coração enganoso tem tratamento. E o tratamento desse coração enganoso é confiar no Senhor. É colocar a sua fé em Deus. É permitir que Deus esquadrinhe o seu coração. Porque o verso 10, depois de Jeremias 17, vai falar: o coração é enganoso, desesperadamente corrupto. Mas depois ele fala: mas o Senhor esquadrinha o coração. Então quer dizer, existe solução para este coração. Para o coração endurecido não tem solução senão o transplante. Mas para o coração enganoso que eu e você temos, existe uma solução. E a solução é confiar em Deus. É confiar na sua palavra. É andar nos seus caminhos. É obedecer os seus princípios, os seus ensinamentos. Um coração enganoso precisa se render a Deus. E olha que interessante, que daí ele vai dar essa imagem aqui, que o homem que confia no homem, o homem que confia nas pessoas, o homem que confia nos outros e em si mesmo e não em Deus, ele é como um arbusto solitário no deserto. Tenta criar essa imagem na tua cabeça. Um arbusto solitário, deserto, calor, falta de água, sem esperança, lugar desolado e estéril, terra salgada, onde ninguém vive. Que tal? Esse é o coração enganoso. Uma árvore do deserto, infrutífera, num ambiente insalubre, num ambiente horrível de se viver. E quando Deus nos transplantou o coração e nos deu um coração de carne, não era para que nós cedêssemos a estes enganos do nosso coração humano. Como lidar com o coração enganoso? Eu vou te dizer como lidar com o coração enganoso. Primeiro, com a palavra. Se o coração me engana, a palavra de Deus não me engana. E eu coloco o meu coração diante de Deus, para que Ele possa falar como está o meu coração. Alguma vez você já perguntou para o Senhor: Senhor, como está o meu coração?
Senhor, o meu coração tem se inclinado para a tua vontade. Senhor, o meu coração tem te obedecido. Senhor, o meu coração tem andado nos teus caminhos, nos teus preceitos e nos teus princípios. E daí você vai esperar para ouvir Deus falar contigo. Um coração enganoso se lida com a palavra. Olha o que diz Hebreus 4:12. Também um outro texto muito conhecido. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa. É mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, que penetra entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e traz à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Estão percebendo o poder da palavra de Deus aqui? A palavra de Deus penetra naquele lugar para discernir. Tem uma outra tradução que fala para discernir pensamentos e propósitos. Como é difícil a gente discernir o nosso próprio coração, não é verdade? Veja bem, um coração enganado é um coração que é contado para ele uma história da qual você se convence. Sabe aquela história? Deus está conduzindo todas as coisas. Este caminho é do Senhor, esta porta foi Ele que abriu. Este relacionamento é de Deus, aleluia. E de repente dali um tempo está lá, você arrebentado num relacionamento, entrou pela porta e agora não vê a hora de sair da porta que você disse que era Deus que tinha levado você? Antes você disse, este é o caminho do Senhor, esta é a vontade de Deus para mim. Dali a alguns meses está você com a tua vida espiritual toda arrebentada, você chafurdado no pecado, sofrendo um monte de consequências de uma decisão errada que você fez. Esta é a capacidade do coração de nos enganar. E como você acha que Deus sente quando Ele olha para um filho dele e vê que o filho dele está se deixando enganar pelo seu próprio coração? E veja, um coração enganador, ele tem alguém que fomenta este engano. E quem que a Bíblia fala que é o enganador? Quem que é o enganador? É o diabo. Quando ele vê um coração suscetível ao engano, ele entra rapidinho. E daí ele faz aquela vozinha mansa, né? E você acha que está tudo certo. Mas você não passa pelo crivo da palavra. É essa espada aqui que discerne os pensamentos e os propósitos do seu coração. É quando você vem para este lugar que Deus te mostra como está o seu coração. Você e ele lá naquele quarto de escuta sozinho. Sem conferência, sem culto, sem um monte de gente. Também pode acontecer nesses lugares, né? Mas aquele lugar assim onde você vai buscar a Deus e a palavra te convence. E você pensa, meu Deus, que furada. Tem outra coisa curiosa em relação a essa questão de engano de coração que tem a ver com a profecia de Ezequiel também. Ezequiel 14, Deus fala com Ezequiel e ele diz o seguinte: o meu povo vai vir me consultar para saber a minha vontade, mas este povo está vindo com uma idolatria no coração. O que é idolatria no coração? Você vai perguntar, mas você já tem a resposta. Sabe aquela coisa? A pessoa vem te perguntar, vem pedir o conselho, só para chancelar alguma coisa, né? Mas se você falar alguma coisa contrária àquilo que ela está decidida a fazer, ela vai fazer. Por quê? Porque o ídolo já se levantou. O ídolo é aquilo que toma o primeiro lugar. E daí Deus fala para Ezequiel, quando o povo vier me consultar com o ídolo no coração, responde de acordo com o ídolo. Mas como assim? Deus está dizendo para Ezequiel responder de acordo com o ídolo no coração? Sabe o que Deus está falando aqui? Ele está dizendo, se esse povo ouvir a minha voz e saber aquilo que eu penso, eles não vão me obedecer. Eles não vão me aceitar. Eu sempre digo o seguinte, é fácil você identificar se alguma coisa é um ídolo no teu coração, quando você vai buscar a Deus. Exemplo, estou apaixonado por uma garota, né? E tudo está conspirando a meu favor, o universo inclusive, né? E daí você está todo empolgado com essa situação,
E o teu coração começa a se alimentar daquele sentimento, e você é crente, você ora a Deus, você busca a Deus. E de repente alguém até já chegou para você e disse: eis que te digo, meu servo, esta varoa é sua, vai que eu estou contigo. Quanta gente já tomou decisões baseadas neste tipo de direção de Deus e que não deu certo. E daí o que acontece? O conselho que eu dou para a pessoa é o seguinte: olha, para você saber se você tem um ídolo no teu coração ou não, é simples. Você faz assim: Deus, a minha vontade é ouvir a tua voz. Então quer dizer, eu estou disposto a abrir mão disso. Então se Deus falou que aquela é a pessoa, então eu digo: Deus, ó, morri. Não quero. Isso vai morrer no meu coração. E eu vou esperar o Senhor falar. Ou se é alguma coisa que você quer fazer, ou é alguma porta de emprego, você só faz morrer aquilo. Só faz dizer: Deus, faz cair toda a minha vontade humana. Então eu digo: não, eu não quero. E se for de Deus, daí Deus vai te convencer. Porque Ele sabe que agora a vontade dEle está para ser obedecida. Lembra a história de Abraão sacrificando o filho? Isaac? Que coisa mais louca aquilo, mas Deus pediu para Abraão levar Isaac até o ponto de Isaac ser deitado por Abraão, amarrado com cordas, deitado em cima do altar, Abraão pegar o cutelo para sacrificar o filho. E este é o princípio: Abraão estava disposto a sacrificar aquilo que era a promessa de Deus, para obedecer a Deus. E quando ele está com o cutelo para consumar aquele ato de obediência a Deus, o que Deus fala com ele? Pode parar, porque agora eu conheço teu coração. Eu sei que Isaac não era um ídolo no teu coração. Então podemos seguir a vida. Então, para você resolver problema com o coração endurecido, só pega o cutelo, coloca diante do altar a tua vontade e diz para Deus: Deus, eu vou matar minha vontade, ok? Se Deus falar: opa, não, pode ficar tranquilo porque essa é a minha vontade, amém. Se Ele deixar você matar, sabe que aquilo era um ídolo. A terceira condição de coração é o que o apóstolo Paulo vai falar sobre um coração circuncidado. Coração circuncidado. O primeiro era um coração endurecido, coração de pedra, esse precisa de transplante. O segundo é um coração enganador, esse precisa da palavra de Deus. Esse precisa de obediência, esse precisa de aguçar os ouvidos para ouvir a voz de Deus. O terceiro é o coração circuncidado. A circuncisão na antiga aliança, lá entre os judeus, era uma marca que se fazia no membro genital masculino, tirando todo o prepúcio do genital masculino, e aquele era o sinal da aliança de Deus com o seu povo. Deus estabelece isso com Abraão, Abraão pratica a circuncisão em Isaac, e todo o povo, todo menino era circuncidado ao 8º dia. Tornou-se uma marca da aliança, uma marca de pertencimento. Só que o que acontece na história é que esta marca começou a ficar simplesmente no corpo. Porque qual era o propósito dessa marca? Dizer que aquele então era um filho de Abraão, aquele havia sido aliançado com Deus, aquele agora era povo de Deus e, portanto, ele precisava obedecer aos mandamentos do Senhor. Então, circuncisão é um sinal de obediência aos mandamentos. Eram chamados de filhos do mandamento, porque obedeciam aos mandamentos, aos decretos do Senhor. Só que o que aconteceu? Nos dias de Jesus, essa marca simplesmente tinha ficado como uma amostra de um pertencimento, mas o real sentido da marca, o real sentido do sinal dessa aliança,
havia se perdido. E daí o apóstolo Paulo, ele que era um judeu, que era um defensor de que todo menino deveria ser circuncidado, que era circuncidado ao 8º dia, como ele mesmo diz, e que era obediente à lei, ele está dizendo agora que esta marca no corpo não vale nada para aquele que não obedece à lei. E daí lá no capítulo 2, verso 25, a gente vê Paulo escrevendo o seguinte: a prática judaica da circuncisão só tem valor se você obedece à lei. Ok? A prática judaica da circuncisão só tem valor se você obedece à lei de Deus. Mas, tem um mas aqui, se você que é circuncidado, ou seja, se você que se ufana em dizer que você é filho de Abraão, porque você é circuncidado ao 8º dia, porque você pertence à lei de Deus, não obedece à lei de Deus, não é diferente de um gentil incircunciso. Estão entendendo? Estão entendendo o que Paulo está falando? O que Paulo está fazendo aqui, ó? Paulo está seguindo o princípio de 1 Samuel 16, 7. Deus não olha a aparência. Se você tem um sinal no teu corpo que você pertence a Deus, mas você não obedece à lei de Deus, você é igual um gentio. Pensa, gente, para um judeu ouvir isso era uma afronta. Era uma afronta. E daí o apóstolo Paulo, ele vai falar da circuncisão do coração. Olha o que ele diz lá depois no verso 28 e 29. Pois ser judeu exteriormente ou ser circuncidado não torna ninguém judeu de fato. Ele destrói com uma base da religião judaica, exatamente no mesmo princípio de Jesus, quebrando com aparência. E daí no verso 29 ele vai dizer: judeu verdadeiro é quem o é no íntimo. E circuncisão verdadeira é a do coração, feita pelo Espírito, e não pela letra da lei, recebendo assim a aprovação de Deus, e não das pessoas. Esta é a condição de um coração que ama a Deus. O verdadeiro judeu é aquele que é circuncidado no seu coração. A circuncisão de coração tem a ver com uma rendição, tem a ver com uma atitude de você obedecer a Deus. Jesus vai falar em João 14, 21, aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam, estes são os que me amam. E aqueles que me amam serão amados pelo meu Pai. Amor a Deus tem a ver com obediência. Não fique fazendo declarações de amor a Deus, se você não está disposto a obedecê-lo naquilo que Ele está te pedindo. A gente está vivendo um tempo muito desafiador do cristianismo, porque as pessoas acham que amar a Deus é você se arrepiar num louvor, é você ficar tocado e sair, né, tipo, nas nuvens de um culto, de uma conferência, de uma adoração. Mas daí na primeira prova, aonde você precisa dizer para Deus, eu te amo, na obediência, você já transgride. Então, baseado na tese de Paulo, se nós temos um coração, dizemos ter um coração circuncidado, nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Senão nós vamos ser como gentios. A condição da circuncisão é obediência. E a circuncisão é uma marca do verdadeiro cristianismo. Para o povo judeu, a circuncisão se tornou uma marca da religiosidade, da aparência.
Mas Jesus veio mudar essa situação, porque Jesus não está nem um pouco preocupado com as aparências. Jesus está preocupado com o seu coração e com o meu coração. E um coração circuncidado, ou seja, um coração que foi marcado por essa aliança com Jesus, é um coração da obediência. E um coração circuncidado é um antídoto para todo tipo de religiosidade. Coração circuncidado é um antídoto contra a religiosidade. Porque a religiosidade, ela fala da aparência. Mas um coração circuncidado fala de obediência e de temor a Deus. Quando eu estava preparando isso aqui, me ocorreu a parábola do semeador. Porque a parábola do semeador fala de uma semente que cai em diferentes terras. Lembram dessa parábola? E a primeira terra aonde esta semente cai é na beira do caminho, aonde ela é roubada. A segunda terra era um lugar pedregoso, coração endurecido, a palavra cai e ela não germina, ela não tem como criar raiz. Mas a terceira terra era de uma semente que caiu no meio de espinhos e era sufocada pelas paixões desse mundo, pelas riquezas desse mundo, e aqui fala de um coração enganador. Mas o coração circuncidado é a boa terra, aonde a semente cai e ela tem terra para crescer. E a minha pergunta para você, meu querido, nessa manhã é o seguinte: você se identifica com alguma das condições desses três corações? Para cada uma você precisa tomar uma atitude. Coração endurecido, transplante. Coração enganador, obediência à palavra. Coração circuncidado, também andar na verdade. Que a gente possa reconhecer e identificar como está o nosso coração hoje, qual é a condição do meu coração. Vamos ficar em pé, a gente vai participar da ceia agora. E a ceia fala sobre isso, sobre coração, sobre verdade. A ceia fala sobre um Jesus que não tinha nada a ver com a aparência humana. Um Jesus que não satisfez aquela imagem do rei poderoso, libertador, Messias. Jesus foi rejeitado pelo seu povo porque as pessoas não conseguiram entender o Filho de Deus nascendo numa manjedoura, num lugar extremamente improvável. Jesus foi morto naquela cruz porque ele afrontou a religiosidade, porque ele condenou as práticas da aparência. E Jesus falou com os seus discípulos: eu quero o coração de vocês, me dá o seu coração. Eu vou transplantar esse coração. Deixem de ser endurecidos. Tenham um coração suave, um coração mole, um coração de carne, um coração que me ame, um coração que deseje me obedecer, um coração que dê a mim o direito de conduzir a sua vida, de dirigir a sua vida. Guarda o teu coração acima de todas as coisas, porque é o teu coração que dirige os destinos da sua vida. Olhe para a sua vida hoje, como são os caminhos que você tem andado, e Ele vai revelar como está o seu coração. E Deus é um Deus tão maravilhoso e um cardiologista de primeira mão. E Ele vai poder dizer para você: meu filho, vem cá, eu preciso te contar como está o seu coração. Que a gente busque
este coração que se identifica com o coração de Jesus, este coração circuncidado, este coração que ama obedecer, este coração que deseja queimar por amor a Jesus. E como eu comecei esse tempo de oração aqui, a minha oração foi: Senhor, que esse seja um dia de decisões. Não fique deixando para amanhã, não ache bonita a mensagem. Se o Espírito de Deus falou alguma coisa com você, tome posicionamentos agora diante de Deus. Diga para o Senhor qual é a condição do seu coração e que tipo de coração você quer ter para Ele. Deixa Ele te sondar. Deixa o Espírito Santo diagnosticar como é que está o seu coração agora. E se coloque diante de Deus. Lá em João capítulo 15, o verso 4, Jesus está falando sobre a videira e os ramos. 15:4 diz assim: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Jeremias vai dizer lá no capítulo 17, no verso 7 e 8: feliz é o homem que confia no Senhor. Este será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, e produzirá frutos na estação certa, porque ele confia em Deus, porque o coração dele é do Senhor, porque o coração dele está apegado com o coração de Jesus. Essa é a nossa condição, é a condição que nós devemos buscar no nosso relacionamento com Deus. Feche seu olho, ore ao Senhor, prepare-se para esse momento. Assim como a circuncisão era um sinal da antiga aliança, a ceia é um sinal da nova aliança. E na linha do apóstolo Paulo, não é o exterior, não é simplesmente comer um pedaço de pão e tomar o cálice de vinho que vai dizer que você tem comunhão com Deus, que você está ligado ao corpo, mas é o seu coração, é o compromisso que você tem com o seu Deus, é a aliança que foi firmada lá dentro, que foi marcada por Jesus, dizendo que esse coração pertence a Ele. Então participe dessa ceia com essa consciência, não daquilo que é aparente, mas daquilo que está no teu interior. Deus amado, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor quer tirar de nós tudo aquilo, Senhor, que nos corrompe, tudo aquilo, Senhor, que nos leva para uma vida, Deus, sem propósito, uma vida fútil. Deus, e a primeira coisa que o Senhor teve que fazer na nossa vida é arrancar esse coração de pedra, esse coração incrédulo, esse coração insensível, e nos dar um coração de carne, e colocar em nós o teu Espírito, esse Espírito que me dá vida, esse Espírito que me mantém firme e me mantém de pé. Agora, Jesus, nos ajuda a viver com os nossos corações circuncidados, Deus, com corações obedientes, que te amam e que te temem. Nós queremos ser homens e mulheres que confiam no Senhor, e que são como árvores que estão plantadas junto a ribeiros de águas, e dão o seu fruto no tempo certo. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, quando nós participamos da ceia, nós queremos firmar o nosso compromisso contigo. Nós queremos dizer que nós verdadeiramente temos o nosso coração circuncidado por causa do Senhor.
Nós queremos dizer que existe um pacto, existe uma aliança, existe um compromisso que foi feito contigo naquela cruz. E nós queremos esse compromisso, nós queremos viver a intensidade desse compromisso. Nós queremos dizer: Senhor, estamos aliançados contigo e carregamos no nosso corpo a marca desta aliança. E a marca desta aliança é o amor a Ti e a obediência. Deus, inclina o nosso coração para Ti, Senhor. Revela, Deus, a condição do nosso coração, Pai, para que nós possamos viver a plenitude daquilo que o Senhor escolheu e daquilo que o Senhor estabeleceu. O Senhor é o Deus que tem destino, que tem... O Senhor é o Deus que vai adiante de nós. Que a gente possa guardar o coração, que são as fontes da nossa vida. Que esse coração esteja atrelado contigo, Jesus. Nessa manhã nós reafirmamos a nossa aliança contigo, em nome de Jesus. Amém. 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 Os diáconos vão nos